Vamos mirar no inimigo certo, mas não vamos esquecer, tem uma piranha usando roupa de mulher normal, mulher de honra na Coreia do Sul, representando a mim e a você. Esse é o cenário, gente. Nós temos um pseudo-ministro, que é pseudo-advogado, que é pseudo-autor de livros de direito, que na verdade é um tirano psicopata, um desgraçado, que precisa ser desmascarado. A gente tem um Toffoli canalha, que precisa pagar por todos os seus crimes. A gente tem que mirar nos inimigos certos. Por acaso, nem todos são inocentes, onde a verdade incomoda. Ponto crítico. Rolando na internet esse final de semana, desde sexta-feira, qual que é, Ramage? O Eduardo Bolsonaro foi questionado com relação ao Nicolas e a Michele Bolsonaro. E aí o Eduardo disse, eu não estou vendo o apoio da Michele e do Nicolas ao Flávio nas redes sociais deles. E aí teve gente criticando o Eduardo, dizendo, Eduardo vai trazer essas críticas agora? E aí a pergunta que fica, né? A gente vai falar a verdade ou a gente vai omitir? Eu entendo, Ramage, que realmente, de fato, é válida a crítica dizendo o seguinte, vamos tentar resolver isso nos bastidores, não levar isso para uma entrevista pública. Aceito esse tipo de debate. Ocorre que, até onde eu sei, o Ramage pode dar a perspectiva dele, aqui, Ramage é independente, eu sou independente, nenhum de nós dois aqui é obrigado, graças a Deus, a concordar um com o outro, né, Ramage? A gente tem essa liberdade total. Até onde eu sei, os esforços de comunicação entre um e outro, porque há dois blocos claríssimos hoje. Um bloco é Nicolas e Michele, o outro bloco é Eduardo e os deputados que permanecem falando da situação do presidente Bolsonaro na cadeia. A gente não quer nunca uma divisão na direita, divisão no sentido de não voltarmos todas as nossas forças para a eleição do Flávio. Mas a maneira que eu vejo é bem simples. O Nicolas tem um projeto de presidência para 2030. Ele mesmo disse que não sairia de Minas Gerais para poder fazer campanha para o Flávio, a não ser que ele fosse parte da publicidade da campanha presidencial dele. Está com acordos em Minas Gerais em relação ao atual vice-governador de Minas Gerais para poder apoiá-lo. E amanhã, nós teremos o senador Cleitinho sendo entrevistado aqui na Timeline, porque é o nome dele que está bombando em Minas Gerais. Então o nome do Cleitinho derruba o Pacheco e o Calil. E o atual vice-governador de Minas Gerais não teria força para derrubá-los até o momento, segundo algumas pesquisas internas, né? Nem essas pesquisas pagas, não, pesquisas internas mesmo, do próprio PL. Cleitinho estaria disposto a sair do Republicanos, ir para o PL. Minas Gerais, assim como São Paulo, é um estado de extrema importância. Eu diria até que é mais do que extrema importância. É um estado crucial para as eleições. Rio de Janeiro, a gente perdeu o Ramage, está aqui, né? Precisou de ir para o exílio. São Paulo, nós temos o Tarcísio que, embora titubeou, está apoiando Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já ganha uma força para a campanha presidencial. Falta Minas Gerais. Minas Gerais, o Zema não vem candidato ao governo porque ele já se reelegeu. Então, ou ele se candidata a presidente, ou o que os bastidores dizem é o seguinte, estão tentando colocar o Zema como vice do Flávio, e essa seria a negociação de Michele e de Nicolas. E até agora, ninguém bateu o martelo para saber quem vai ser o vice de Flávio Bolsonaro. Então, recapitulando, Nicolas e Michele estão num bloco, querendo o Zema como vice-candidato à presidência, e para isso o Nicolas apoiaria o vice-governador, atual vice-governador de Minas Gerais, para a candidatura de governador de Minas. O Cleitinho anunciou antes, e amanhã a gente vai perguntar isso para o Cleitinho aqui, se ele tentou conversar com o Nicolas, se ele tentou conversar com o pessoal todo, antes de anunciar que ele seria candidato a governador, e se ele teve resposta. Amanhã nós iremos perguntar isso ao Cleitinho, ele vai falar aqui conosco. O Cleitinho já me disse em privado que ele está para apoiar Flávio Bolsonaro, ele quer um Minas Gerais com Flávio, para poder apoiar o Flávio. Então, pelo cenário, Minas Gerais, nós teríamos 2 candidatos apoiando Flávio Bolsonaro. Isso é o que me parece, 2 candidatos apoiando Flávio Bolsonaro. E o que para mim parece é o Flávio, se eu sou o Flávio, eu não me meteria nessa treta, eu deixaria os 2 apoiando, porque o Flávio ganha 2 blocos de apoio, e aí Minas Gerais, o povo de Minas é quem vai decidir se eles querem Cleitinho
ou se eles querem um atual vice, que eu nem lembro o nome dele, sendo bem sincero. Ramad. É o vice do Zema, que está no PSD. Eu também não me lembro. Então é do Kassab, então. Kassab. Então deve ser isso, deve ser algum acordo aí do Kassab querendo colocar, então, o governador para ele ganhar força. Enfim, não é desprezo meu pelo fato de... Matheus Simões. Não é desprezo pelo Matheus Simões, é que eu realmente não sei o nome dele. Eu vou ter que ficar me acostumando com o nome dele. Então, isso é o que está acontecendo. Só que, na minha humilde opinião, nós precisamos ter claro o apoio que o Flávio precisa para ser presidente e não deixar de falar do Jair, que está na cadeia. Inclusive, numa entrevista recente, eu já tenho até o vídeo aqui, se você quiser mostrar, a gente mostra. O Nicolas, não fora do contexto, tá, gente? O Nicolas disse: o Bolsonaro vai sair da cadeia e vai voltar a ser presidente. Parece que o brasileiro gosta de ex-presidiário. Essa é a frase do Nicolas. Chegou a ver essa entrevista? Eu vi sim. Foi bem feliz, na minha opinião. Bem, esse é o cenário, bem caótico. Não é pouco, não. Eu estou aqui com o Flávio Bolsonaro, inclusive, na posição dele, nessas controvérsias, essas tretas, essas brigas. O Flávio não está se metendo nisso, o Flávio tem que pensar lá na frente. É muito triste ver que a direita lava a roupa em público, em todas as questões, todas as grandes empresas, em governos, há discordâncias, há brigas, inclusive. A gente vê o PT, a gente vê uma Gleisi brigando com o Haddad, com o Rui Costa, há um problema interno gravíssimo dentro do PT, mas eles não ficam lavando a roupa em posts e nem com agregados de política, um esfaqueando o outro. Então, eu acredito ali que Nicolas tem errado, Eduardo também erra, faz uma crítica num time equivocado, quando o Nicolas vai visitar o presidente. Eu acho que o Eduardo tem que estar na linha do que o Flávio está colocando, deixa que a cozinha ali defenda, fale sobre os assuntos, mas a gente tem que estar na linha do Flávio Bolsonaro, que é agregar, criar pontes, trazer todos nós para os grupos, e a gente vê que Nicolas está errando muito nisso aqui. A gente sabe da força do Nicolas nas redes sociais, a gente sabe o quanto ele é importante na direita, mas a gente tem que lembrar sempre que sem Bolsonaro não há direita. Quem fala que tem que unir a direita está contra Bolsonaro. Bolsonaro está preso e censurado exatamente por causa disso. O símbolo de Bolsonaro, Deus, pátria, família e liberdade, foi ele que uniu o povo brasileiro da direita, o povo brasileiro que defende a família, o povo de bem que trouxe. Ninguém dessa forma, dessa cisânia, vai chegar a ser um Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro não ganhar a eleição esse ano, acaba a direita. Não vai haver uma possibilidade de Nicolas em 2034. Michele vai estar como senadora da República, mas vai ser uma senadora tipo um Mourão, um astronauta, que vai defender certas pautas ali, mas não vai fazer a diferença para o Brasil, e o Nicolas também não vai chegar lá. Então a gente precisa de apoio efetivo, engajamento efetivo e menos briga de bastidores. É para reclamar, é para criticar, é para ter transparência, mas esses grandes atores não podem estar nessa disputa, porque isso é burrice. É uma grande burrice. A gente viu ali, mais do que isso, Alan, o vereador lá de Belo Horizonte, Pablo Almeida, que é extremamente ligado ao Nicolas, desvirtuou o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Isso não se faz. Isso é contra medidas. Se a gente está vendo, está jogando contra. Aí também não pode o Eduardo Bolsonaro e brigar contra isso tudo. Deixa que o pessoal brigue em volta. Vamos focar com a família Bolsonaro, porque eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não aprova nenhum dos lados de nada disso e agrega a todos. Tanto que recebe a todos ali. O presidente Bolsonaro vai soltar uma lista de governadores e senadores, ou seja, é a lista que ele tem que botar no papel, porque não se acerta aqui fora. Então, Flávio Bolsonaro está seguindo a linha do presidente Jair Messias Bolsonaro de não se envolver nessas picuinhas, nessas tretas, e ver o objetivo maior, porque não vai ter mais ninguém nesse caminho se ficarem brigando agora, não vai ter Nicolas em 2034. Eu gostaria muito que em 2034 estivessem disputando para a presidência da República, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, Tarcísio e Michele. Aí a gente tem 4 para discutir, não tem esquerda mais. A gente vai lá e divide e a gente verifica quem vai ser. Agora não. Agora é todo mundo com Flávio Bolsonaro. Quem não estiver entendendo isso está completamente errado, porque não vai haver mais direita. Eu vou adiante. Onde é que estava o ditador da toga, o Alexandre de Moraes, nesse final de semana? Ele estava lá no casamento lá do pernambucano, que é a New Left.
é a nova esquerda, com a Tabata Amaral. É ali que eles querem criar aquele jogo do teatro das tesouras de novo, para acabar com a direita e fingir que essa nova esquerda é uma direita. Você acha que brigando na direita, sem estar do lado de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a gente vai chegar lá na frente com esses ditadores, com essa oligarquia, com esse sistema que nos destrói? Então, essa aí tem que ser baboseira. Essa briga toda aí tem que ser palhaçada e deixada de lado. A gente tem que estar todos com Flávio Bolsonaro. Senão, só vão ser pessoas que vão estar muito bem na internet, vão se eleger sempre parlamentar, agora executivo federal, presidente da República, vão acabar não chegando. Então, hoje, todos com Flávio Bolsonaro e vão parar com essa picuinha, que senão vai ficar aquela briguinha de gente da internet que gosta de fomentar a briguinha. Nós temos que criar pontes, nós temos que ver que há gente da população do eleitoral que não está ciente do que está acontecendo, essa briga, eles não estão nem aí, eles estão vendo que o Lula está dando tiro no pé, um governo com crise, cheio de escândalos, a população sem recurso algum, na total insegurança. É isso que nós temos que mostrar que a direita defende com Flávio Bolsonaro. Então eu sou contra esse erro todo de Nicolas, de Michele, de Eduardo caindo na pilha também, tem gente para defendê-lo ali. Vamos em frente com o Flávio Bolsonaro, que a postura do Flávio Bolsonaro que é a postura certa. Flávio Bolsonaro vai estar na Paulista, é o último a falar, é o nosso candidato a presidente. O restante ali, que esteja junto com ele. Se a gente perder a oportunidade de crescermos nessas eleições, é bom a gente deixar claro, né, Ramagem, o cenário atual. Nesse período, nesse momento, Bolsonaro está preso, sequestrado, né, que não é preso, sequestrado. Bolsonaro está sequestrado por Alexandre de Moraes e essa patota que ele criou dentro da Polícia Federal, que não é toda a Polícia Federal. O Ramagem sabe disso mais do que eu. Ele tem nomes que ele nunca vai poder falar aqui ao vivo, mas ele tem nomes de pessoas que ele sabe que são canalhas dentro da PF e que não estão servindo à corporação, estão servindo ao Alexandre de Moraes. Então nós temos uma PF sequestrada, Alexandre de Moraes destruindo o país, metido com Vorcaro, Toffoli metido com Vorcaro, Lula mais perdido que pinto no lixo, a Janja fazendo postzinho de influenciadora e colocando roupa, como é que é o nome da roupa não é roupa de gala, mas é uma roupa própria da Coreia do Sul, para tentar mudar a imagem de vagabunda que ela tem, porque quem chamou a Janja de... Você me desculpa, você não gosta de palavrão, mas eu estou aqui reportando. Quem chamou a Janja de foi o... genro? Não é genro, quando é filho do marido. É o genro. Genro, né? Não, o filho do marido é o enteado. Enteado. Foi o enteado dela, foi o filho do Lula quem disse que ela é com PUTA, né? Então, assim, o Lula tá levando uma puta que ele conheceu na prisão, tá levando uma pra Coreia do Sul, e ela tá querendo mostrar que ela é mulher, que ela não é mulher da vida, né? Que ela não é... Então, eu quero ver essa direita mostrando que a Janja é de... Eu quero ver essa direita mostrando quem é essa vagabunda, meu irmão. Eu tô tentando segurar meus palavrões, mas não dá. A gente tem Dirceu pra enfiar... A gente tem... Eu falo sempre aqui. A Michele postou um negócio de bananinha pra zombar do Eduardo. Porra, posta falando que a Janja é... Vamos mirar no inimigo certo. Vocês querem discutir? Quer debater? Beleza, vamos debater internamente, vamos fazer críticas sobre pautas, vamos fazer críticas sobre estratégias, beleza, mas não vamos esquecer, tem uma piranha usando roupa de mulher normal, mulher de honra na Coreia do Sul, representando a mim e a você. Porra, não! Esse é o cenário, gente. Nós temos um pseudo-ministro, que é pseudo-advogado, que é pseudo-autor de livros de direito, que na verdade é um tirano psicopata, um desgraçado, que precisa ser desmascarado. A gente tem um Toffoli canalha, que precisa pagar por todos os seus crimes. A gente tem um Vorcaro junto com a CNN Brasil. Eu não vejo a hora de passar a porra da CNN Brasil hoje, porque eu quero esfregar na cara do Vorcaro. Você tem bilhões e nós somos o Davi agora, Estúdio Davi, hein? Vamos arrumar um símbolo de Davi aqui para esse estúdio. O nome desse estúdio agora aqui é Estúdio Davi. Foi o pessoal que falou. É pequeno, mas destrói gigante. Só para mostrar, vocês têm gigantes e a timeline ainda assim bate vocês. Então, a gente tem que mirar nos inimigos certos e enterrar esses caras. Enterrar no Rio de Janeiro, enterrar em São Paulo e enterrar em Minas Gerais. A gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem o Zuco. Em Santa Catarina, o cenário já está consolidado. Nós temos 2 senadores, que é a Carolina de Tone, Carlos Bolsonaro e o próprio governador. O governador vai à reeleição, não? Vai à reeleição. Vai à reeleição. Jorginho. Né? O Jorginho. Então a gente já tem um senador dos nossos. A gente tem que colocar mais 2 senadores em Santa Catarina.
O governador certamente vai ser reeleito. O estado é de direita, é conservador. Paraná ainda é refém do Moro, meu irmão. Do Sérgio Moro. Depois de tudo isso, tem horas que dá vontade de ficar 1 hora só fazendo uma retrospectiva. Moro é o cara que inventou a tal das decisões de reunião, que ele disse que tinha prova. Quando a reunião foi colocada no Jornal Nacional, todo mundo viu que, na verdade, o canalha era ele, o canalha era Mourão. A gente tem que reconquistar o Paraná. Na Bahia, nós temos candidatos bons. No Espírito Santo, nós temos candidatos bons. Eu me assustei, cara. Eu tava olhando, eu mandei pro Ramais esse final de semana, a gente tava discutindo pauta. Cacete, o Pará, meu irmão, é de Barbalho com 80%. Eu falei assim, mas não é possível, cara. Michel, meu amigo lá do Pará, foi colaborador do Terça Livre, bom tempão. Porra, Michel, vamos sacudir esse Pará. Cara, o Pará tá na mão do Helder Barbalho. Vamos mirar no Helder Barbalho. Tá faltando alvo pra vocês? Tá faltando alvo, Michele? Se você botar bananinha ali, tá faltando alvo? Eu te dou uns alvos bons aqui. Helder Barbalho, tá? Na Bahia, os canalhas todos do PT estão mandando lá. A Semineto não é de direita. É um canalha, traidor. Tá faltando alvo pra vocês? Eu coloco. Se precisar de alvo, eu coloco. E só um ponto que você colocou aí dessa viagem do Alexandre de Moraes, Ramagem, essa tal da New Left que eles estão querendo criar, isso aí tudo envolve o Banco Master. A Tabata Amaral, ela é financiada por quem? Pelo dono da Ambev. Quem é o dono da Ambev? O Lehmann. Jorge Paulo Lehmann. Muito bem. Então, se o Alexandre de Moraes, ele tá com a Tabata Amaral querendo criar uma New Left para tentar tirar o PT na surdina dos bastidores lá, e nessa briga, eu torço pela briga, tá? Uhum. É briga de traveco na esquina. Eu quero ver Moraes brigando com Lula. Tá brigando pouco. Eu quero mais. Porque os dois têm vagabunda, né? Uma é 129 milhões, a outra não sei quanto custou. Mas os dois têm puta. Então, assim, que briguem na esquina esses travecos, né, do Alexandre de Moraes com o Lula. E ele fazendo essa sinalização pro Jorge Paulo Lehmann explica muito bem a briguinha lá do como é que é? Dedé? Quem país chama de Dedé? O Dedé é o André Esteves. André Esteves com o Vocaro. Uhum. Isso explica muito. Esses caras, eles estão felizes de ver a direita deixar de focá-lo. Exato. Eles estão felizes de ver a direita e falar assim, não. Pode ficar tranquilo. Eles não estão nem falando da gente. Uhum. Eles estão felizes. Sabe que uma vez eu perguntei pro professor Olavo, né? Quem era a pessoa mais perigosa do Brasil? Quem você acha que ele respondeu? Dá um chute aí. A pessoa, eu não sei, mas é vinculada ao PT, com certeza. Pois é, não. Acredita? Não. Perguntei pro professor Olavo, quem é o mais perigoso do Brasil, hoje, nesse exato momento? Ele falou, Jorge Paulo Lehmann. Sabe por quê? Porque ele falou, Jorge Paulo Lehmann é quem tem poder real de modelar a mentalidade de todos os brasileiros em 20, 30, 40 anos. Porque ele é dono de todas as escolas. Ele é dono do sistema de É ensino. o mais poderoso, então. É. Uhum. O professor Olavo falou, porque o PT tem o narcotráfico, tem isso, tem aquilo, mas quem manda, meu irmão, é quem manda nas escolas. Uhum. Ramage, eu tô há 6 anos no exílio já. Passa rápido. 6 anos, tá? O garotinho de 10 aninhos de idade, que tava do lado da mãe, chorando, vendo tudo que aconteceu com o Terça Livre, hoje ele vota. Ele tem 16. Passa assim, ó. E ele sabe de tudo. Ele sabe de Lava Jato. Um moleque de 16 anos hoje. Ele sabe de Lava Jato? Ele sabe que os nomes dos petistas estavam no laptop do Raul Reis, das Farc? Uhum. Ele sabe da ligação das Farc com Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda? Ele sabe que o PT não é um partido, mas uma organização criminosa terrorista? Só através da mídia independente. Somente. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Apontar os verdadeiros alvos, não fazer com que o pessoal titubeie e focar no alvo. Hoje, eu entendo 3 prioridades fundamentais que tem que ser, inclusive, expressa nas publicações das maiores redes sociais do Brasil hoje. Liberdade ao sequestrado político Jair Messias Bolsonaro, eleição de Flávio Bolsonaro, combate ao narcotráfico / banqueiros que estão controlando o país com cocaína e títulos que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, Ramage. Eu vejo dessa maneira. É bem simples. Liberdade a Bolsonaro e aos presos políticos que estão sequestrados. Flávio Bolsonaro presidente e o combate ao narcotráfico / banqueiros que estão hoje dominando o país. Então é bem simples. O que a gente está falando aqui desde o começo, a gente está falando há muito tempo, o inimigo é outro. Nós temos um governo Lula em frangalhos,
Por quê? Por péssima gestão, como sempre, gastos, despesas, joga impostos na população, joga lá em cima tarifando a população inteira, acaba com o empreendedorismo, os escândalos voltaram, esse escândalo do INSS que rouba os velhinhos, os idosos, os pensionistas, vem o Banco Master, você vê que todo um sistema se voltou contra Jair Bolsonaro, botou ele preso injustamente, ilegalmente, para calá-lo, tirá-lo de circulação, esses ministros do Supremo, nesse escândalo do Banco Master, enriquecendo ilicitamente com centenas de milhões de reais, esses contratos aí que ele não consegue nem explicar, nem se dá ali para uma explicação. Não quer saber da opinião pública, é puro poder. Aí não pode a direita entrar em discussões internas, besteira, quando há tudo à mão para a gente virar esse jogo. Flávio Bolsonaro, a escolha do presidente Bolsonaro, já tracionou de entrada à frente, está chegando ao lado do Lula, traqueando ao lado do Lula. A gente precisa daquele centro indeciso, a gente precisa conscientizar aquele centro, precisa ter uma direita unida, engajada, ao lado de Flávio Bolsonaro. Ficam essas discussões que não tem fim. Enquanto o sistema todo está se mexendo, se modulando para, com a saída do Lula mais à frente, porque não há um herdeiro do Lula, eles se mantiverem no poder. Eles se segurando no poder. Por isso que a gente falou dessa New Left. Esse João Campos de Pernambuco é o novinho. Com a Tabata Amaral, dominada pelos globalistas, é essa New Left que eles querem colocar. Então está todo mundo se organizando. Quando a gente vê que o procedimento todo do INSS e do Master caiu com o André Mendonça, está na relatoria do André Mendonça, um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, a gente tem que estar com esse assunto sempre em pauta, para auxiliar, corroborar as decisões do André Mendonça e mais, cobrar ainda o André Mendonça para boas diligências. Do contrário, o ditador da toga, o Alexandre de Moraes, já está andando pelo lado para anular as provas todas que iniciaram esse processo. Enquanto esse Alexandre de Moraes tiver esse inquérito das fake news, que só agora a Globo, o mercado financeiro, só agora que estão atentando que esse inquérito das fake news, ele é ilegal desde o nascedouro. Ele é ilegal na forma de instauração. Ele é ilegal porque não distribuiu. Foi colocada a pessoa ali, o Alexandre de Moraes. Ele é ilegal dentro da Polícia Federal, que não houve a correta distribuição. Ele é ilegal sem o devido processo legal. Agora, só agora, antes tarde do que nunca não, porque a direita inteira sofreu com esse inquérito e agora está na ponta. Para o ministro Alexandre de Moraes, é um instrumento para ele perseguir tudo e a todos. Estão dizendo que ele vai atrás de banqueiro e de jornalista? Será? Ou ele vai segurar? Porque ele tem todo o tempo do mundo. Esse cara vai se arrastar com esse inquérito até ele se tornar presidente do STF. É essa pessoa que a gente tem que focar sempre. Então, numa paulista, em qualquer discurso, que a gente tem que bater até o fim, é anistia, liberdade, Flávio Bolsonaro, presidente da República, e aí trabalhar sim. Porque se Alcolumbre não vai colocar o impeachment, a gente vai fazer o impeachment para o ano que vem. Porque esse ano não dá mais tempo para eles, para o Lula indicar o ministro do Supremo no lugar de um Toffoli ou do Alexandre de Moraes. Nós temos que batalhar para fazer nosso presidente da República, Flávio Bolsonaro, e senadores da República, para a gente ter maioria no Senado no ano que vem, para poder escolher o presidente do Senado, quem pauta, impeachment inclusive, e com uma maioria que possa fazer uma reforma na Constituição para reformar o Judiciário. Do contrário, acabou. Por isso que essa briga que está aí é uma briga errada. Nicolas, aí coloca Nicolas e Michele de um lado, Eduardo do outro. Não pode haver essa briga. Essa briga é errada. Os dois lados estão errando. Tem que ser defendido, tem que ser mostrado? Sim, mas o foco é sempre Flávio Bolsonaro. Porque vão ficar falando e a gente tem que estar com a campanha na mão, a campanha para convencimento. Porque eles lá da esquerda já têm quase uns 30%. Nós da direita já temos quase uns 30%. Tem uns 40% aí que não sabe nem o que está acontecendo, precisa ser convencido, porque não consegue acordar para o que está acontecendo. Que a gente não vive uma democracia, a gente vive uma ditadura de oligarcas que destroem o país, acabam com as liberdades, e essas pessoas precisam ver que o Brasil está sendo destruído. Está em total insegurança pública, sendo roubado, cada vez mais impostos, despesas. Uma mulher de um presidente da República teve que ser segurada, né? Porque ela estava gastando, esbanjando no mundo inteiro, seguraram para ela não ser destaque na Sapucaí, na escola de samba que ela providenciou tudo com verbas públicas. Lula errando o tempo todo, Lula com crimes eleitorais logo de cara, com desvios, com o filho dele todo enrolado no INSS. A gente tem que focar nessa questão, para ficar acompanhando o André Mendonça para boas decisões, para a gente chegar na campanha e vencer
essa eleição agora de 2026. Esse é o grande objetivo. O inimigo é outro. O inimigo é PT. Vamos tirar o PT do poder? Aí, Eduardo, Nicolas, Michele, Tarcísio, todo mundo se candidate em 2034. Os 4, sem esquerda nenhuma. Aí vai ser uma festa maravilhosa. Vai ser ela. Porra, A gente aqui, o Eduardo é bom nisso, o Nicolas é bom nisso, a Michele é nisso, o Tarcísio é isso. Vamos poder escolher. Agora não. Agora é Flávio Bolsonaro.